Fala, rapaziada, boa tarde pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stem, eu tô chegando nessa tarde com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, cara. Tá perguntando, cadê o óculos? Tá aqui o óculos aqui. Vou fazer um vídeo sem óculos hoje pra fazer diferente, porque eu queria falar sobre a base do Bahia hoje, cara. Eu queria falar sobre 3 jogadores e mais outros, né, que tem nesse elenco aí do Bahia. Tava conversando com alguns amigos aqui ontem, né, aquele papo de boteco para falar de futebol, e a gente estava falando que há muito tempo a gente não vê a base do Brasil ganhar alguma coisa, a gente não vê grandes revelações. Antigamente, cara, revelar bons jogadores era, né, todo o campeonato tinha grandes jogadores sendo revelados, vendidos, enfim. E hoje ficou cada vez mais escasso e a gente não entende muito por quê. Eu costumo falar, né, que a decadência, o futebol brasileiro ele começou a despencar para o mundo a partir do momento que começou a querer copiar o mundo, né? O Brasil ele sempre foi muito evidenciado por ser um futebol alegre, um futebol, como eu posso dizer, surpreendente. Independente do tamanho da zaga da Dinamarca, independente da marcação alemã, o Brasil tinha um futebol com jogadores surpreendentes. Que em um lance, de alguma forma, driblaria, que em um lance tiraria ali 2, 3 zagueiros e faria o gol. E chegou, e teve alguém, né, que falou assim, cara, mas olha lá o futebol europeu, vamos tentar jogar como o futebol europeu? E aí, meus amigos, quando você vai imitar alguém, se você for fazer um vídeo aqui igual o meu, você não vai ser melhor que eu, você vai ser no máximo igual a mim, né? O futebol brasileiro tentou e continua tentando imitar o futebol europeu. E o futebol europeu, malandro, se tem uma coisa que eles têm dinheiro, têm estrutura e são inteligentes. O futebol europeu, ele falou assim, opa, calma aí. França, na Espanha, eles falaram assim, opa, o que o sul-americano tem que a gente não tem? A imprevisibilidade. Eles conseguem ganhar o jogo com a imprevisibilidade dele. A gente aqui, por ter, né, o quadril mais duro, a gente não consegue ser tão previsível, mas a gente tem a obediência tática. A gente precisa trazer para a Europa jogadores que tenham essa imprevisibilidade. Quase que não sai, mas saiu. E o que eles começaram a fazer? A França aí, principalmente, jogadores com dupla nacionalidade, vindos da África, jogadores filhos de sul-americanos, de africanos. E eles começaram a levar para o futebol europeu essa imprevisibilidade. E as equipes que não conseguiram ter nos seus países essa característica diferencial, que fez a diferença para o futebol brasileiro ao longo das últimas décadas, eles começaram a vir cada vez mais cedo no futebol sul-americano para poder pegar os jogadores sul-americanos cada vez mais jovens para dar essa imprevisibilidade. Não estou falando uma grande besteira. Se você for pegar as grandes potências dos últimos anos no futebol mundial, Real Madrid, Barcelona, né, a Inter de Milão no seu ápice, né, o futebol inglês ele nunca foi tanto de ter brasileiros como protagonistas, né? Mas o italiano sim, e o espanhol sim. E o futebol inglês sempre ficou um pouco à margem, né? A gente sempre viu Real Madrid e Barcelona ao longo das últimas décadas, um pouco mais atrás, Milan, Inter de Milão. A gente nunca viu assim um protagonismo muito grande do Chelsea. Depois que o Guardiola chegou, o Manchester City ele começou a fazer um futebol mais imprevisível. E depois, com o Klopp, o próprio Liverpool. E depois vocês vão entender porque eu estou falando da base do Bahia. E aí eles, de alguma forma, eles trouxeram essa imprevisibilidade para o futebol sul-americano. Então, aliás, para o futebol europeu. Então, o europeu, no alto da sua esperteza, já tendo o profissionalismo, a estrutura, o dinheiro, né, a obediência tática, eles trouxeram para eles o que faltava, que era a imprevisibilidade, tornando o futebol europeu um dos mais fortes, ou o mais forte do futebol mundial. E o futebol brasileiro, no alto da sua burrice, só quis copiar o europeu. E jogou totalmente fora a sua imprevisibilidade. Aquele garoto que surgia driblando, eu lembro muito bem que o Vinícius Júnior, ele tomava esporro na base do Flamengo porque ele queria dar dribles desconcertantes. E os jogadores habilidosos, eles são tolhidos na base por conta de serem dribladores. E eles são trajados a tocar pro lado, a correr, a não driblar. Isso vai conduzindo ao longo dos anos do futebol brasileiro aí para um buraco. Porque a gente não tem a estrutura europeia, a gente não tem a obediência tática europeia, a gente tinha a imprevisibilidade. Pensa no melhor Real Madrid. Roberto Carlos, Ronaldo, Robinho. Pensa no melhor Barcelona. Ronaldinho Gaúcho, Messi. Pensa na Inter no alto, Inter de Milão no alto, né? Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador. Então esses times europeus, eles sempre precisou dos sul-americanos, de alguma forma, e um pouco dos africanos para ter esse quê de imprevisibilidade.
o futebol brasileiro vai se jogando, vai virando uma cópia mal feita do futebol europeu. E, consequentemente, quando o futebol brasileiro vai enfrentar o futebol europeu, né, vai perder, porque é uma cópia. Nunca vai ser melhor que o futebol europeu. No máximo vai chegar próximo, mas nunca vai ser melhor. O original ele sempre vai sobressair, né? E ao longo dos últimos anos, eu não lembro de ter visto, meus amigos, uma base com tantos jogadores qualificados depois do Santos. Tá? Lógico, o Palmeiras revelou o Endrick, o Palmeiras revelou o Estevão, o Flamengo ele revelou o Vinícius Júnior, o Flamengo revelou o Paquetá, né? Mas depois daquele Santos que veio o Robinho, Diego, né, Elano, entre outros jogadores que surgiram ali, depois veio o Neymar, eu nunca vi uma base tão forte, com jogadores tão contundentes e com jogadores que dá uma perspectiva de algo diferente para o futuro do futebol brasileiro como a do Bahia. Não é puxar saquismo, nada disso. O Bahia hoje ele tem 3 jogadores que para mim são diferentes. E eu já falei algumas vezes e volto a frisar. Para mim, esses jogadores ele é o futuro da seleção brasileira. Os três. Juan Pablo, Del e o Cauê Furquim. E não obstante a isso, se você olhar mais na base do Bahia, você vai achar outros jogadores, Fred, né, outros jogadores da base do Bahia que não estão tendo tanta, vamos dizer, tanta relevância agora, mas quando entram dá conta do recado. Mas esses efetivamente são jogadores diferentes. O Juan Pablo, para mim, ele tem muito do que tinha à época o Adriano Imperador. Força física, finalização. Não é fácil derrubar o Juan Pablo. Até que derrubaram, né? Caíram em cima do tornozelo dele, infelizmente ele acabou se contundindo. Mas vocês entenderam em qual aspecto que eu tô falando. Pelo outro lado, o Cauê Furquim, ele precisa encorpar um pouco mais, né? Fato esse que o Juan Pablo tem, ele não tem tanto. Mas esse moleque ele é extremamente abusado, ele tem essa imprevisibilidade, né, que a gente está perdendo, que a gente perdeu ao longo dos últimos anos tentando imitar o futebol europeu. E juntando a força física do Juan Pablo com a imprevisibilidade, que ele também é muito imprevisível, dribla bem também, juntamente com a imprevisibilidade e a técnica apurada do Cauê Furquim, com a letalidade do Del, cara, o Bahia ele tem uma... E juntando com os zagueiros que tem, com o próprio Fred, com outros meio-campos que tem, o próprio Jota, né? Cara, o Bahia, ele tá formando para mim o que pode ser, ao longo dos últimos anos, os principais jogadores do futebol brasileiro. E quando você tem esse tipo de jogador chegando praticamente na mesma geração, olha quanto... Isso pode ser a virada do futebol brasileiro, isso pode ser a virada do próprio Bahia. Porque imagina essas 3 vendas a longo prazo. Imagina o Del sendo vendido, imagina o Juan Pablo sendo vendido, imagina o Cauê Furquim sendo vendido. Irmão, bota aí, brincando, 30 para cada, por baixo, 30 para cada. 90 milhões de euros. Quanto é que tá 90 milhões de euros hoje? É muito dinheiro. Por baixo, que eu acho que pode vender por mais. Pro futebol europeu, o Vinícius Júnior saiu, se não me engano, por 35, 40, alguma coisa. Eu sei que o Paquetá saiu por 40 também, voltou agora por 42. O Flamengo pagou mais pelo Paquetá do que vendeu. Então, meus amigos, eu fico muito alegre e muito feliz porque parece que o futebol brasileiro está respirando e esse respiro está vindo do Nordeste, esse respiro está vindo da base do Bahia, com jogadores que podem reacender essa chama do futebol brasileiro. Vide o que eles fizeram, muito bem feito, no Mundial Sub-17, decidindo jogos, jogando de cabeça erguida, partindo para cima, driblando, finalizando, sem medo e mostrando que o Brasil ainda é o país do futebol imprevisível. Que a gente não precisa ficar apenas imitando o futebol europeu. A gente jogando o nosso futebol. Porque o mais inteligente seria a gente jogar o nosso futebol, né, e trazer o que eles têm de melhor, que é obediência tática, qualidade, investimento. Aí a gente seria imbatível. Enquanto o futebol brasileiro ficar imitando o futebol europeu e minando esses jovens garotos, a gente não vai caminhar. E hoje, na minha concepção, eu falo para todo mundo que quer ouvir, hoje o Bahia, para mim, tem os 3 jogadores que eu vislumbro como jogadores que podem, a longo prazo, né, vestir a camisa da seleção brasileira e, quem sabe, jogar uma Copa do Mundo. Muito me criticaram porque eu falei que o Juan Pablo parece com o Adriano. Gente, eu não estou comparando ele com o Adriano. Tô falando de característica. O Cauê Furquim, habilidoso. E eu tenho um ídolo no futebol, que é o Romário. Inclusive fez 60 anos agora essa semana. E há muito tempo que eu não vejo um jogador com tanta letalidade, posicionamento, visão de jogo dentro da pequena área como o Del. O Del não precisa dribles mirabolantes, não precisa... Não. O Del ele se posiciona de forma que ele fica sempre em condições de finalizar para o gol. E há muito tempo que eu não vejo um atacante com essa qualidade. Se ele pegar um pouco mais de força física, tiver um pouco mais de explosão, ele vai ser imbatível dentro da área. Então, assim, isso tem muito, como eu posso dizer, isso tem muito mérito do próprio Grupo City, né? Porque o Grupo City, ele chegou para lucrar, evidentemente, vai lucrar muito com esses 3 jogadores.
mas ele não chegou para lucrar de uma hora para outra. Ele foi aonde é o mais importante, na estrutura e na fundação. Um grande prédio, né? O maior prédio do mundo lá de Dubai, ele começou pela fundação, dando estrutura, dando base. E a base do Bahia hoje, meus amigos, é uma base extremamente estruturada. Eu tenho certeza absoluta que vai dar frutos, não só para o Bahia, mas vai dar muitos frutos também para o futebol brasileiro. Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like aí, inscreva-se, que é importante demais pra gente, tá bom? Boa tarde pra você, saudações, tamo junto, valeu.